Lei Complementar número 214 de 2025. Regimes específicos do IBS e da CBS. Capítulos 3º a 10º do título 5º. Resumo para concursos, com foco na banca FGV. Apresentação do tema. Neste material, vamos estudar os regimes específicos do Imposto sobre Bens e Serviços, chamado pela Lei de IBS, e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, chamada pela Lei de CBS, previstos no título 5º da Lei Complementar número 214 de 2025, especialmente do artigo 234 ao artigo 307. O foco será o modo como a banca FGV costuma explorar esse tipo de assunto. Ela tende a cobrar a identificação do regime aplicável, a base de cálculo, as deduções permitidas, as reduções de alíquota, as regras de crédito, as exceções, a importação, a exportação, o sujeito passivo, as obrigações acessórias e as regras comuns aplicáveis a vários regimes específicos. Antes de entrar nos capítulos, guarde uma ideia central. Regime específico não significa necessariamente isenção, nem sempre significa redução de alíquota e nem sempre significa direito a crédito. Regime específico significa que determinado setor ou atividade recebeu regras próprias para a apuração do IBS e da CBS. Às vezes a regra própria é uma base de cálculo especial. Às vezes é uma alíquota nacionalmente uniforme. Às vezes é uma redução de alíquota. Às vezes há vedação de crédito para o adquirente. Às vezes há permissão de crédito para o fornecedor. Essa distinção é muito explorada em provas. Também é importante perceber que o título 5º trata de setores econômicos muito diferentes entre si. Planos de saúde, concursos de prognósticos, imóveis, cooperativas, bares, restaurantes, hotelaria, parques, transporte, agências de turismo, sociedade anônima do futebol, missões diplomáticas e tratados internacionais não seguem uma lógica única. O candidato deve estudar cada regime com atenção, porque a FGV pode trocar as regras de um setor pelas regras de outro. Capítulo 3º. Planos de assistência à saúde. Artigos 234 a 243. O artigo 234 estabelece que os planos de assistência à saúde ficam sujeitos a regime específico de incidência do IBS e da CBS quando os serviços forem prestados por seguradoras de saúde, administradoras de benefícios, cooperativas operadoras de planos de saúde, cooperativas de seguro-saúde e demais operadoras de planos de assistência à saúde. A ideia para a prova é a seguinte: o regime específico não alcança apenas uma figura empresarial. Ele alcança um conjunto de entidades que atuam na organização, oferta ou operacionalização de planos de saúde. A FGV pode perguntar se as cooperativas operadoras de planos de saúde estão incluídas. A resposta é sim. Também pode perguntar se as administradoras de benefícios entram no regime. Também entram. O artigo 235 é um dos dispositivos mais importantes do capítulo, porque trata da base de cálculo. A base de cálculo do IBS e da CBS nos planos de assistência à saúde será formada pela receita dos serviços, com determinadas deduções. A receita dos serviços compreende os prêmios e contraprestações efetivamente recebidos, inclusive por corresponsabilidade assumida, pelo regime de caixa. Isso é relevante porque o regime de caixa considera o efetivo recebimento, e não simplesmente a competência contábil. A receita também compreende as receitas financeiras, no período de apuração, dos ativos garantidores das reservas técnicas, desde que efetivamente liquidadas. Agora, atenção às deduções. Da base de cálculo podem ser deduzidas as indenizações correspondentes a eventos ocorridos e efetivamente pagas pelo regime de caixa, os valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios e contraprestações que já tenham sido computados como receitas, os valores pagos por serviços de intermediação de planos de saúde, a taxa de administração paga às administradoras de benefícios e os demais valores pagos a entidades abrangidas pelo artigo 234. Para entender isso em linguagem simples, imagine que a operadora recebeu mensalidades dos beneficiários. Isso entra na receita. Mas a operadora também paga custos assistenciais decorrentes da utilização do plano. Esses custos, em regra, podem ser deduzidos. O tributo não incide simplesmente sobre todo o valor bruto recebido sem considerar a lógica econômica do setor. Ele incide sobre a base definida pela lei, que considera receitas e deduções próprias do mercado de saúde suplementar. O parágrafo 1º do artigo 235 explica que indenizações correspondentes a eventos ocorridos representam o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização da cobertura oferecida pelo plano. Esses custos compreendem os bens e serviços adquiridos diretamente pela entidade de pessoas físicas e jurídicas e também os reembolsos feitos aos segurados ou beneficiários por bens e serviços adquiridos por eles. A FGV pode transformar isso em pegadinha dizendo que apenas despesas pagas diretamente a hospitais, clínicas de médicos entram no conceito de custos assistenciais. Isso está incompleto. O texto também inclui reembolsos aos segurados ou beneficiários. O parágrafo 2º trata da corresponsabilidade cedida entre entidades do setor. Essas operações também são consideradas custos assistenciais e podem ser deduzidas da base de cálculo. O parágrafo 3º explica que corresponsabilidade cedida significa a disponibilização de serviços por uma operadora a beneficiários de outra, com assunção do risco da prestação. O parágrafo 4º cuida das receitas financeiras dos ativos garantidores. Essas receitas só serão consideradas efetivamente liquidadas se houver, cumulativamente, liquidação ou resgate do ativo garantidor e redução das provisões técnicas lastreadas por esse ativo.
A palavra cumulativamente é importante. Não basta ocorrer apenas um dos fatos. O parágrafo 5º estabelece que os reembolsos aos segurados ou beneficiários não se sujeitam à incidência do INSS e da CVS e não dão direito a créditos. Essa é uma regra de dupla face. Não incide tributo sobre o reembolso, mas também não há crédito. O parágrafo 6º determina que não integram a base de cálculo as receitas financeiras que não guardem vinculação com a alocação de recursos oriundos do recebimento de prêmios e contraprestações pagos pelos contratantes dos planos. Em linguagem de prova, a receita financeira só entra quando vinculada aos ativos garantidores das reservas técnicas, e não toda e qualquer receita financeira da entidade. O artigo 236 estende o regime dos artigos 234 a 242 aos planos de assistência funerária. Essa é uma pegadinha provável. Plano funerário não aparece no título do capítulo, mas é expressamente submetido às regras dos planos de assistência à saúde, nos termos indicados pela lei. O artigo 237 dispõe que as alíquotas do INSS e da CVS no regime específico dos planos de assistência à saúde são nacionalmente uniformes e correspondem às alíquotas de referência de cada esfera federativa, reduzidas em 60%. Aqui há 2 pontos. Primeiro, a alíquota é nacionalmente uniforme. Segundo, a redução de 60%. Não confunda com a redução de 30% aplicável aos planos de assistência à saúde de animais domésticos. O artigo 238 estabelece a regra geral de vedação de crédito para os adquirentes de planos de assistência à saúde. Isso significa que, em regra, quem adquire plano de assistência à saúde não se credita do INSS e da CVS. Porém, a lei traz uma exceção relacionada a contratante contribuinte do regime regular em determinada hipótese prevista no artigo 57. Nessa exceção, os créditos do contratante serão calculados com base nos débitos pagos pela entidade sujeita ao regime específico e na proporção entre os prêmios e contraprestações relativos à cobertura de titulares empregados e dependentes e o total de prêmios e contraprestações arrecadados pela entidade. Além disso, os créditos não alcançam a parcela cujo ônus financeiro tenha sido repassado aos empregados. Para a prova, a frase de memorização é esta: no plano de saúde, o adquirente em regra não tem crédito, a exceção é restrita e proporcional, voltada a contratante contribuinte no regime regular, e não alcança valor repassado ao empregado. O artigo 239 exige obrigação acessória das entidades do capítulo, com informações sobre a identidade das pessoas físicas beneficiárias titulares dos planos e os valores dos prêmios e contraprestações de cada uma. Nos planos coletivos sem individualização do valor por pessoa física titular, a operadora poderá alocar o valor total recebido para cada titular segundo o critério a ser previsto em regulamento. Nos planos coletivos por adesão contratados com participação ou intermediação de administradora de benefícios, a administradora fica responsável pela apresentação das informações. Esse ponto é relevante porque a FGV gosta de perguntar quem presta a informação. A operadora presta a informação em regra, mas, em planos coletivos por adesão com participação ou intermediação de administradora de benefícios, a responsabilidade pela apresentação das informações é da administradora. O artigo 240 trata dos serviços de intermediação de planos de assistência à saúde. Esses serviços ficam sujeitos à incidência do INSS e da CVS sobre o valor da operação, pela mesma alíquota aplicável ao plano de assistência à saúde. Se o intermediador for optante pelo Simples Nacional e não optar pelo regime regular do INSS e da CVS, permanece tributado pelas regras do Simples Nacional. Se optar pelo regime regular, ficará sujeito à mesma alíquota do plano de assistência à saúde. O artigo 241 trata de eventual importação de serviços de planos de assistência à saúde. Caso essa importação venha a ser permitida, haverá incidência de INSS e CVS pela mesma alíquota aplicável às operações realizadas no país sobre o valor da operação, podendo o regulamento prever fator de redução para contemplar uma margem presumida, observados os limites das deduções do capítulo. O artigo 242 trata da eventual exportação. Se for permitido o fornecimento de serviços de planos de assistência à saúde para residentes ou domiciliados no exterior para utilização no exterior, esse fornecimento será considerado exportação e ficará imune ao INSS e à CVS. O artigo 243 cuida dos planos de assistência à saúde de animais domésticos. Eles seguem os artigos 234 a 242, com exceção das alíquotas aplicáveis. Para os planos de animais domésticos, as alíquotas são nacionalmente uniformes e correspondem à soma das alíquotas de referência de cada esfera federativa, reduzidas em 30%, com vedação de crédito ao adquirente. A pegadinha da FGV aqui é muito provável. Plano de saúde humano tem redução de 60%. Plano de saúde de animal doméstico tem redução de 30%. Ambos possuem vedação de crédito ao adquirente, mas a redução não é a mesma. Capítulo 4. Concursos de prognósticos. Artigos 244 a 250. O artigo 244 estabelece que os concursos de prognósticos, em meio físico ou virtual, compreendidas todas as modalidades lotéricas, incluídas as apostas de cota fixa, os sweepstakes, as apostas de turf e as demais apostas, ficam sujeitos a regime específico de INSS e CVS. O parágrafo único determina que o capítulo também se aplica ao fantasy sport. A expressão concursos de prognósticos é ampla. Para a prova, não pense apenas em loteria tradicional.
A lei inclui modalidades lotéricas, apostas de cota fixa, sweepstakes, apostas de turf, demais apostas e fantasy sport. O artigo 245 define a base de cálculo. A base de cálculo do IBS e da CBS sobre concursos de prognósticos é a receita própria da entidade decorrente dessa atividade, correspondente ao produto da arrecadação, com dedução das premiações pagas e das destinações obrigatórias por lei a órgão ou fundo público e aos demais beneficiários. Portanto, a base não é simplesmente a arrecadação total bruta. A lei manda deduzir prêmios pagos e destinações obrigatórias. Além disso, o parágrafo único do artigo 245 afirma que as premiações pagas não ficam sujeitas à incidência do IBS e da CBS. Essa regra é importante: o prêmio pago ao apostador não sofre IBS e CBS como se fosse fornecimento tributável. O artigo 246 dispõe que as alíquotas do IBS e da CBS sobre concursos de prognósticos são nacionalmente uniformes e correspondem à soma das alíquotas de referência das esferas federativas. Observe a diferença em relação aos planos de saúde. Aqui não há redução de 60% nem de 30%. A regra é a soma das alíquotas de referência. O artigo 247 veda o crédito de IBS e CBS aos apostadores dos concursos de prognósticos. O apostador não se credita. Essa vedação é direta e deve ser memorizada. O artigo 248 exige obrigação acessória da empresa que opera concursos de prognósticos, contendo, no mínimo, informações sobre o local em que a aposta é efetuada e os valores das apostas e das premiações pagas. Se as apostas forem efetuadas de forma virtual, a obrigação acessória deverá identificar o apostador. Para a FGV, a diferença entre aposta física e virtual pode ser explorada. Em todas as hipóteses há informações mínimas sobre local, valores das apostas e prêmios. Nas apostas virtuais, deve ser identificado o apostador. O artigo 249 trata da eventual importação de serviços de concursos de prognósticos. Caso venha a ser permitida, entidades domiciliadas no exterior que prestarem, por meio virtual, serviços de concursos de prognósticos para apostadores residentes ou domiciliados no país ficarão sujeitas à incidência de IBS e CBS pela mesma alíquota prevista para concursos de prognósticos no Brasil. O fornecedor estrangeiro é contribuinte, e o apostador pode ser responsável solidário nas hipóteses legais. A base de cálculo é a receita oferida pela entidade em razão da operação, com aplicação de fator de redução previsto em regulamento, calculado com base nas deduções da base de cálculo dos serviços no país. O artigo 250 trata da exportação. Serviços de concursos de prognósticos prestados, por meio virtual, a residentes ou domiciliados no exterior são considerados exportados e ficam imunes ao IBS e à CBS. Porém, não se consideram exportados os serviços prestados na presença, em território nacional, de residente ou domiciliado no exterior. O regulamento disciplinará a comprovação da residência ou domicílio no exterior. Aqui a pegadinha é a seguinte: se a pessoa mora no exterior e recebe o serviço virtualmente no exterior, a exportação. Mas se o residente no exterior está fisicamente no Brasil, a lei não considera exportação. Capítulo 5. Bens imóveis. Artigos 251 a 270. O regime de bens imóveis é um dos mais importantes e mais prováveis em prova, porque contém muitas regras técnicas. O artigo 251 estabelece que as operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apurem o IBS e a CBS no regime regular ficam sujeitas ao regime específico do capítulo. O ponto mais sensível é a pessoa física. A pessoa física que realiza operações com bens imóveis pode ser considerada contribuinte do regime regular e, nesse caso, sujeita ao regime específico. A lei define hipóteses objetivas. Primeira hipótese: locação, cessão onerosa e arrendamento de bem imóvel. A pessoa física será considerada contribuinte quando, no ano calendário anterior, a receita total com essas operações exceder R$ 240 mil e as operações tiverem por objeto mais de 3 bens imóveis distintos. Segunda hipótese: alienação ou cessão de direitos de bem imóvel. A pessoa física será considerada contribuinte quando as operações tiverem por objeto mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior. Terceira hipótese: alienação ou cessão de direitos, no ano calendário anterior, de mais de um bem imóvel construído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores à data da alienação. Também há enquadramento no próprio ano calendário. A pessoa física será considerada contribuinte no próprio ano em relação à alienação ou cessão de direitos de imóveis que exceda os limites indicados e em relação à locação, cessão onerosa ou arrendamento de imóvel em valor que exceda em 20% o limite de R$ 240 mil. O artigo 251 ainda estabelece que, para alienação ou cessão de direitos de bem imóvel, os imóveis devem estar no patrimônio do contribuinte há menos de 5 anos, contados da aquisição. Se o imóvel foi recebido por meação, doação ou herança, o prazo é contado desde a aquisição pelo cônjuge meeiro, pela pessoa falecida ou pelo doador. O valor de R$ 240 mil será atualizado mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou por outro índice que o substitua. Esse conjunto de regras é muito cobrável. A FGV pode trocar mais de 3 imóveis por 3 imóveis. A lei fala em mais de 3. Pode trocar R$ 240 mil por R$ 200 mil. Pode esquecer a exigência de mais de 3 bens imóveis distintos na locação. Pode dizer que qualquer pessoa física locadora será contribuinte, o que está errado.
O artigo 252 lista as operações com imóveis sobre as quais incidem IVS e CVS no regime específico. Alienação, inclusive decorrente de incorporação imobiliária e parcelamento do solo, cessão e ato translativo ou constitutivo oneroso de direitos reais, locação, cessão onerosa e arrendamento, serviços de administração e intermediação, e serviços de construção civil. Algumas operações são equiparadas à locação, cessão onerosa e arrendamento, servidão, cessão de uso ou de espaço, permissão de uso e direito de passagem. O artigo 252 também prevê hipóteses de não incidência. Não incidem IVS e CVS nas operações de permuta de bens imóveis, exceto sobre a torna, que será tributada, na constituição ou transmissão de direitos reais de garantia, e nas operações realizadas por organizações gestoras de fundo patrimonial, constituídas nos termos da lei própria, para fins de investimento do fundo patrimonial. A palavra torna é essencial. Na permuta de imóveis, a operação de troca em si não sofre IVS e CVS, mas a torna, isto é, o valor adicional pago para equilibrar a troca, é tributada. O artigo 253 determina que a locação, cessão onerosa ou arrendamento de imóvel residencial por contribuinte sujeito ao regime regular, com período não superior a 90 dias ininterruptos, será tributada pelas mesmas regras dos serviços de hotelaria. A lógica é evitar que a locação curta seja tratada como locação comum quando se aproxima economicamente de hospedagem. O artigo 254 define o momento do fato gerador. Na alienação de bem imóvel, o fato gerador ocorre no momento do ato de alienação. Na cessão ou ato oneroso translativo ou constitutivo de direitos reais, ocorre no momento da celebração do ato, inclusive ajustes posteriores, exceto garantias. Na locação, cessão onerosa ou arrendamento, ocorre no momento do pagamento. No serviço de administração e intermediação, ocorre no momento do pagamento. No serviço de construção civil, ocorre no momento do fornecimento. Para a prova, memorais as diferenças. Alienação é ato de alienação. Locação e intermediação são pagamento. Construção civil é fornecimento. O artigo 255 trata da base de cálculo. A base é o valor da operação de alienação do imóvel, da locação, cessão onerosa ou arrendamento, da cessão ou ato oneroso sobre direitos reais, da administração ou intermediação e dos serviços de construção civil. O valor da operação inclui juros, variações monetárias e atualização monetária quando esses valores integrarem os valores efetivamente recebidos. Na locação, cessão onerosa ou arrendamento, não entram no valor da base os tributos e emolumentos incidentes sobre o bem imóvel nem as despesas de condomínio. Isso é uma pegadinha clássica, despesas de condomínio não compõem a base da locação para esse fim. Nos serviços de intermediação de imóvel, se o negócio se conclui com mais de um corretor, a base de cálculo de cada corretor é a parte de sua remuneração ajustada, excluídos valores pagos diretamente pelos contratantes e valores repassados entre corretores. Cada corretor responde pelo IVS e pela CVS sobre a respectiva parte. Na construção civil prestada a não contribuinte do regime regular, com fornecimento de materiais, o prestador só poderá apropriar crédito relativo à aquisição dos materiais até o valor do débito relativo à prestação do serviço de construção civil. Essa limitação não se aplica à prestação de serviço de construção civil para a administração pública direta, autarquias e fundações públicas. O artigo 256 prevê o valor de referência do imóvel. As administrações tributárias podem apurar esse valor por metodologia específica para estimar o valor de mercado, considerando preços praticados no mercado imobiliário, informações das administrações tributárias dos municípios, Distrito Federal, Estados e União, informações de serviços registrais e notariais, localização, tipologia, destinação, data, padrão e área de construção. O valor de referência pode ser usado como meio de prova no arbitramento do valor da operação. Ele deve ser divulgado no Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, estimado para os bens imóveis que integram o Cadastro Imobiliário Brasileiro e atualizado anualmente. Também pode ser impugnado em procedimento próprio. O artigo 257 cria o redutor de ajuste. A partir de 1º de janeiro de 2027, será vinculado a cada imóvel de propriedade de contribuinte sujeito ao regime regular um valor correspondente ao redutor de ajuste. Esse redutor será usado exclusivamente para reduzir a base de cálculo das operações de alienação do imóvel realizadas por contribuinte do regime regular. O redutor de ajuste é composto pelo valor inicial e por determinados valores acrescidos, como imposto sobre transmissão de bens imóveis, laudêmio e contrapartidas urbanísticas e ambientais, quando preenchidos os requisitos legais. Os valores são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Na alienação, se o imóvel for adquirido por contribuinte sujeito ao regime regular, o redutor é mantido. Nos demais casos, o redutor é extinto. O artigo 258 define o valor inicial do redutor de ajuste. Para imóvel de propriedade do contribuinte em 31 de dezembro de 2026, o valor inicial corresponde ao valor de aquisição atualizado ou, por opção do contribuinte, ao valor de referência. Para imóvel em construção em 31 de dezembro de 2026, o valor inicial corresponde à soma do valor de aquisição do imóvel sobre o qual está sendo feita a construção e dos bens e serviços contabilizáveis como custo de produção ou despesa direta relacionados à produção ou comercialização adquiridos antes de 1º de janeiro de 2027. Para imóvel adquirido de não contribuinte do regime regular a partir de 1º de janeiro de 2027, o valor inicial corresponde ao valor de aquisição do imóvel.
A FGV pode perguntar se a ausência de regulamentação impede o uso do redutor de ajuste. A resposta é não. A lei expressamente diz que a ausência de regulamentação da forma de utilização do redutor de ajuste não impede sua utilização. O artigo 259 trata do redutor social na alienação de imóvel residencial novo ou lote residencial. Na alienação de bem imóvel residencial novo ou de lote residencial realizada por contribuinte do regime regular, poderá ser deduzido da base de cálculo redutor social no valor de R$ 100.000 por bem imóvel residencial novo e R$ 30.000 por lote residencial, até o limite da base de cálculo, depois da dedução do redutor de ajuste. O redutor social pode ser usado uma única vez por bem imóvel e é atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O artigo 260 trata do redutor social na locação, cessão onerosa ou arrendamento residencial. Nessas operações, quando realizadas por contribuinte sujeito ao regime regular, poderá ser deduzido da base de cálculo redutor social de R$ 600 por mês, por bem imóvel, até o limite da base de cálculo. Esse valor também é atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A memorização para a prova é: alienação de imóvel residencial novo, R$ 100.000. Lote residencial, R$ 30.000, locação residencial, R$ 600 por mês por imóvel. O artigo 261 prevê redução de alíquotas. As alíquotas do IVS e da CVS relativas às operações com imóveis ficam reduzidas em 50%. Porém, nas operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis, a redução é de 70%. A FGV pode trocar esses percentuais. Em regra, imóveis, 50%. Locação, cessão onerosa e arrendamento, 70%. O artigo 262 trata da incorporação imobiliária e do parcelamento do solo. Nessas hipóteses, o IVS e a CVS incidentes na alienação das unidades imobiliárias serão devidos em cada pagamento. Unidade imobiliária inclui terreno adquirido para venda, com ou sem construção, lote oriundo de desmembramento, terreno decorrente de loteamento, unidade distinta resultante de incorporação imobiliária e prédio construído para venda como unidade isolada ou autônoma. O alienante poderá compensar os créditos apropriados relativos ao IVS e à CVS pagos sobre a aquisição de bens e serviços. Eventual saldo credor poderá ser ressarcido em conta vinculada ao patrimônio de afetação até a conclusão da incorporação ou parcelamento do solo, ou, após a conclusão, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação com valores de IVS e CVS de outras operações tributadas. Na alienação de imóveis em incorporação ou parcelamento, o redutor de ajuste e, quando cabível, o redutor social devem ser deduzidos da base de cálculo de cada parcela, proporcionalmente ao valor total do imóvel. O artigo 263 define os contribuintes do regime de imóveis. Na alienação, o contribuinte é o alienante. Na cessão ou ato oneroso sobre direitos reais, é quem cede, institui ou transmite o direito real, exceto garantia. Na locação, cessão onerosa ou arrendamento, é o locador, cedente ou arrendador. Na adjudicação, remissão e arrematação em leilão judicial, é o adquirente. Nos serviços de construção, é o prestador. Nos serviços de administração e intermediação, é o prestador. O artigo 264 estabelece que, nas sociedades em conta de participação, o sócio ostensivo fica obrigado a recolher o IVS e a CVS incidentes sobre operações com bens imóveis, sendo vedada a exclusão de valores devidos a sócios participantes. Os artigos 265 a 270 tratam de cadastros e obrigações relacionadas a imóveis. Os imóveis urbanos e rurais devem ser inscritos no Cadastro Imobiliário Brasileiro, integrante do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. O Cadastro Imobiliário Brasileiro é o inventário dos bens imóveis urbanos e rurais constituído com dados enviados pelos cadastros de origem. O Comitê Gestor do IVS e a Receita Federal do Brasil podem estabelecer obrigações acessórias para terceiros relacionados às operações imobiliárias, inclusive tabeliães, registradores de imóveis e juntas comerciais. A obra de construção civil também receberá identificação cadastral. A apuração do IVS e da CVS será feita para cada empreendimento de construção civil, vinculada a um CNPJ ou CPF específico, considerando cada obra, incorporação ou parcelamento do solo como centro de custo distinto. A FGV pode cobrar a ideia de apuração por empreendimento e centro de custo. Não é uma apuração genérica e indistinta de toda a atividade de construção civil sem vinculação ao empreendimento. Capítulo 6º. Sociedades cooperativas. Artigos 271 e 272. O artigo 271 permite que as sociedades cooperativas optem por regime específico do IVS e da CVS no qual ficam reduzidas a zero as alíquotas incidentes em duas operações principais. A primeira operação é aquela em que o associado fornece bem ou serviço à cooperativa de que participa. A segunda é aquela em que a cooperativa fornece bem ou serviço a associado sujeito ao regime regular do IVS e da CVS. O regime também se aplica a operações entre cooperativas singulares, centrais, federações, confederações e operações originárias de seus respectivos bancos cooperativos de que as cooperativas participam. Também se aplica ao fornecimento de bem material pela cooperativa de produção agropecuária a associado não sujeito ao regime regular, desde que sejam anulados os créditos apropriados pela cooperativa referentes ao bem fornecido. A lei ainda estabelece que a regra se aplica ao fornecimento, pelas cooperativas, de serviços financeiros a seus associados, inclusive quando cobrados por tarifas e comissões.
A opção será exercida pela cooperativa no ano calendário anterior ao início dos efeitos ou no início de suas operações, conforme regulamento. A FGV pode cobrar que o regime é opcional, e não obrigatório. Também pode cobrar que a redução é a zero, mas em operações específicas, e não em qualquer operação realizada por cooperativa. O artigo 272 trata da transferência de créditos. O associado sujeito ao regime regular, inclusive cooperativas singulares, que realizar operações com redução de alíquota no fornecimento à cooperativa poderá transferir os créditos das operações antecedentes e os créditos presumidos à cooperativa de que participa. A regra especial afasta a aplicação da regra geral que restringiria essa transferência. A transferência alcança apenas bens e serviços utilizados para a produção do bem ou prestação do serviço fornecidos pelo associado à cooperativa. A frase para a prova é esta: no regime das cooperativas, a redução a zero na operação entre associado e cooperativa não elimina a lógica de aproveitamento econômico dos créditos, porque a lei permite a transferência de créditos à cooperativa, dentro dos limites legais. Capítulo 7º. Bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversão, parques temáticos, transporte coletivo de passageiros e agências de turismo. Artigos 273 a 291. Este capítulo reúne várias atividades, mas elas não têm exatamente a mesma disciplina. A banca pode explorar as diferenças entre bares e restaurantes, hotelaria, transporte e agências de turismo. Bares e restaurantes. Artigos 273 a 276. O artigo 273 determina que as operações de fornecimento de alimentação por bares e restaurantes, inclusive lanchonetes, ficam sujeitas a regime específico. O regime também se aplica ao fornecimento de bebidas não alcoólicas preparadas no estabelecimento. Não estão sujeitos a esse regime específico três grupos de fornecimento. Primeiro, a alimentação para pessoa jurídica sob contrato classificada nas posições indicadas pela Nomenclatura Brasileira de Serviços ou por empresa classificada na posição própria da Classificação Nacional de Atividades Econômicas relativa a serviços de alimentação para eventos e recepções. Segundo, os produtos alimentícios e bebidas não alcoólicas adquiridos de terceiros e não submetidos a preparo no estabelecimento. Terceiro, as bebidas alcoólicas, ainda que preparadas no estabelecimento. Esse trecho é muito importante. A FGV pode afirmar que bebida alcoólica preparada no estabelecimento entra no regime. Está errado. Bebidas alcoólicas ficam fora, ainda que preparadas no estabelecimento. Já bebidas não alcoólicas preparadas no estabelecimento entram. O artigo 274 estabelece que a base de cálculo é o valor da operação de fornecimento de alimentação e bebidas não alcoólicas preparadas no estabelecimento. Ficam excluídos da base de cálculo a gorjeta incidente no fornecimento de alimentação, desde que repassada integralmente ao empregado, sem prejuízo dos valores que o empregador possa reter por determinação legal, e desde que o valor da gorjeta não exceda 15% do valor total do fornecimento de alimento e bebidas. Também ficam excluídos os valores não repassados aos bares e restaurantes pelo serviço de entrega e intermediação de pedidos por plataforma digital. A gorjeta é pegadinha. Ela só sai da base se cumprir as condições legais. Não basta chamar de gorjeta. É necessário repasse integral ao empregado, ressalvada a retenção legal, e limite de 15%. O artigo 275 reduz em 40% as alíquotas do IDS e da CDS relativas às operações desse capítulo. Para bares e restaurantes, a redução é de 40%. O artigo 276 veda a apropriação de créditos pelo adquirente de alimentação e bebidas fornecidas por bares e restaurantes, inclusive lanchonetes. Assim, quem consome ou adquire alimentação nesse regime não se credita. Hotelaria, parques de diversão e parques temáticos. Artigos 277 a 283. O artigo 277 submete os serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos a regime específico. O artigo 278 define serviço de hotelaria como fornecimento de alojamento temporário, bem como outros serviços incluídos no valor cobrado pela hospedagem, em unidades de uso exclusivo dos hóspedes por estabelecimento destinado a essa finalidade ou em imóvel residencial mobiliado, ainda que de uso não exclusivo dos hóspedes. A divisão do empreendimento em unidades hoteleiras autônomas, sob titularidade de diversas pessoas, não descaracteriza o serviço de hotelaria, desde que a destinação funcional seja exclusivamente de hospedagem. O artigo 279 define parque de diversão como estabelecimento ou empreendimento permanente ou itinerante cuja atividade essencial é disponibilizar atrações destinadas a entreter pessoas e fruídas presencialmente no local. Parque temático é parque de diversão com inspiração em tema histórico, cultural, etnográfico, lúdico ou ambiental. O artigo 280 fixa a base de cálculo no valor da operação com serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos. As operações de fornecimento de alimentação e bebidas realizadas por esses estabelecimentos seguem as regras do regime específico de bares e restaurantes. O artigo 281 reduz em 40% as alíquotas do IDS e da CDS. O artigo 282 permite aos fornecedores de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos apropriar e utilizar créditos de IDS e CDS nas aquisições de bens e serviços. O artigo 283 veda a apropriação de créditos pelo adquirente desses serviços. A comparação com bares e restaurantes é importante. Em ambos há redução de 40% e vedação de crédito ao adquirente.
Mas, na hotelaria e nos parques, há previsão expressa de permissão de crédito para o fornecedor nas suas aquisições. Nos bares e restaurantes, o artigo cobrado enfatiza a vedação de crédito ao adquirente. Transporte coletivo de passageiros e transporte aéreo regional de carga. Artigos 284 a 287. O artigo 284 submete ao regime específico os serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário urbano, semiurbano e metropolitano, e aéreo regional. A seção também alcança o transporte de carga aéreo regional na regra de redução do artigo 287. A lei define transporte coletivo de passageiros como o serviço de deslocamento de pessoas acessível a toda a população mediante cobrança individualizada. Transporte intermunicipal é deslocamento entre municípios de um mesmo estado ou do Distrito Federal. Transporte interestadual é deslocamento entre municípios de estados distintos ou entre estado e Distrito Federal. Transporte aéreo regional é a aviação doméstica com voos com origem ou destino na Amazônia Legal ou em capitais regionais, centros sub-regionais, centros de zona ou centros locais, definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e conforme regulamentação do Ministério de Portos e Aeroportos. O parágrafo 2º do artigo 284 permite a apropriação e utilização de créditos de IDS e CVS para os adquirentes dos serviços de transporte, observadas as regras gerais de creditamento. Mas há uma exceção muito relevante no artigo 285. Nos serviços de transporte público coletivo de passageiros ferroviário e hidroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, as alíquotas são reduzidas em 100%. Além disso, fica vedada a apropriação de créditos nas aquisições pelo fornecedor e também fica vedada a apropriação de créditos pelo adquirente dos serviços. Portanto, transporte ferroviário e hidroviário urbano, semiurbano e metropolitano recebe redução de 100%, mas não gera créditos nem para fornecedor nas aquisições nem para adquirente dos serviços. O artigo 286 prevê que os serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário, ferroviário e hidroviário intermunicipais e interestaduais têm redução de 40% nas alíquotas do IDS e da CVS. Os fornecedores desses serviços sujeitos ao regime regular podem apropriar e utilizar créditos nas aquisições de bens e serviços. O artigo 287 reduz em 40% as alíquotas incidentes sobre o fornecimento de serviço de transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga. A FGV pode confundir transporte urbano ferroviário e hidroviário com transporte intermunicipal e interestadual. O primeiro, quando urbano, semiurbano ou metropolitano, tem redução de 100% e vedação de créditos. O segundo tem redução de 40% e permite créditos ao fornecedor. Agências de turismo. Artigos 288 a 291. O artigo 288 submete os serviços de agências de turismo ao regime específico. O artigo 289 trata da intermediação de serviços turísticos. A base de cálculo é o valor da operação, deduzidos os valores repassados aos fornecedores intermediados pela agência com base no documento que subsidia a operação de agenciamento. A alíquota é a mesma aplicável aos serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos. O valor da operação compreende o total cobrado do usuário do serviço da agência, incluindo todos os bens e serviços prestados e usufruídos com a intermediação da agência, somados à margem de agregação e outros acréscimos cobrados do usuário. Também integram a base de cálculo os demais valores, comissões e incentivos pagos por terceiros em virtude da atuação da agência. O artigo 290 permite ao adquirente apropriar créditos de IDS e CVS relativos ao serviço de intermediação prestado pela agência de turismo. O artigo 291 permite que a própria agência aproprie e utilize créditos nas aquisições de bens e serviços, mas veda o crédito dos valores deduzidos da base de cálculo, isto é, dos valores repassados aos fornecedores intermediados. Esse regime é uma diferença importante em relação à hotelaria e aos bares e restaurantes. Na agência de turismo, o adquirente pode se creditar em relação ao serviço de intermediação da agência. Já nos serviços de hotelaria, parques e bares e restaurantes, em regra o adquirente tem crédito vedado. Capítulo 8º. Sociedade Anônima do Futebol. Artigos 292 a 296. O artigo 292 estabelece que as operações com bens e serviços realizadas por Sociedade Anônima do Futebol, ou SAF, ficam sujeitas a regime específico do IDS e da CVS. Considera-se SAF a companhia cuja atividade principal consista na prática do futebol, feminino e masculino, em competição profissional, sujeita às regras da legislação específica. O artigo 293 institui o regime de tributação específica do futebol, chamado TEF. Esse regime consiste no recolhimento mensal de tributos, apurados pelo regime de caixa. O pagamento mensal unificado abrange imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuições previdenciárias indicadas na lei, CVS e IDS. O recolhimento no TEF não exclui a incidência de outros tributos federais, estaduais, distritais ou municipais devidos pela SAF como contribuinte ou responsável. Portanto, o regime unificado não é blindagem total contra todo e qualquer tributo.
A base de cálculo do pagamento mensal unificado é a totalidade das receitas recebidas no mês, inclusive receitas de prêmios e programas de sócio-torcedor, cessão de direitos desportivos dos atletas, cessão de direitos de imagem e transferência do atleta para outra entidade desportiva ou seu retorno à atividade em outra entidade desportiva. O valor do pagamento mensal unificado é calculado mediante a aplicação das seguintes alíquotas: 4% para os tributos federais unificados referentes ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido e contribuições previdenciárias indicadas, 1% para a CVS e 1% para o IBS. No IBS, metade corresponde à alíquota estadual e metade à alíquota municipal. A SAF somente poderá apropriar e utilizar créditos de IBS e CVS em relação às operações em que seja adquirente de direitos desportivos de atletas, pela mesma alíquota devida sobre essas operações. Para os adquirentes de bens e serviços da SAF, fica vedada a apropriação de créditos de IBS e CVS, exceto na aquisição de direitos desportivos de atletas. A regra de crédito da SAF é muito específica. A FGV pode dizer que a SAF nunca toma créditos ou que o adquirente nunca toma créditos. Ambas as frases absolutas estão erradas. A exceção é a aquisição de direitos desportivos de atletas. O artigo 294 trata do período de transição de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2032. Para os tributos federais unificados, aplica-se a alíquota de 4%. Para a CVS, a alíquota de 1% será reduzida em 1/10 de ponto percentual nos anos calendário de 2027 e 2028. Para o IBS, aplica-se 0,1% em 2027 e 2028, 0,3% em 2029, 0,6% em 2030, 0,9% em 2031, 1,2% em 2032 e o percentual integral a partir de 2033. O artigo 295 prevê que a importação de direitos desportivos de atletas fica sujeita ao IBS e à CVS pelas mesmas alíquotas aplicáveis às operações realizadas no país, aplicando-se as regras das importações de bens e materiais, inclusive direitos, e de serviços. O artigo 296 prevê que a cessão de direitos desportivos de atletas a residente ou domiciliado no exterior, para realização de atividades desportivas predominantemente no exterior, será considerada exportação para fins de imunidade do IBS e da CVS. Nessa hipótese, excluem-se os percentuais de CVS e IBS da alíquota aplicável para cálculo do pagamento unificado. Capítulo 9. Missões diplomáticas, repartições consulares e operações alcançadas por tratado internacional. Artigos 297 a 299. O artigo 297 estabelece que operações com bens e serviços alcançadas por tratado ou convenção internacional celebrados pela União e referendados pelo Congresso Nacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados, ficam sujeitas a regime específico de IBS e CVS. O artigo 298 prevê que os valores de IBS e CVS pagos em operações com bens ou serviços destinados a missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente e a seus funcionários acreditados podem ser reembolsados, nos termos do regulamento, mediante aprovação do Ministério das Relações Exteriores, depois de verificado o regime tributário aplicado às representações diplomáticas brasileiras e respectivos funcionários naquele país. A lógica aqui é a reciprocidade diplomática. O reembolso depende de regulamentação e de aprovação pelo Ministério das Relações Exteriores, após verificação do tratamento dado às representações brasileiras no outro país. O artigo 299 determina que a aplicação das normas de IBS e CVS previstas em tratado ou convenção internacional internalizado, inclusive relativas a organismos internacionais dos quais o Brasil seja membro e respectivos funcionários acreditados, e vigentes na data de publicação da Lei Complementar nº 214 de 2025, será regulamentada por ato conjunto do Ministro de Estado da Fazenda e do Comitê Gestor do IBS, ouvido o Ministério das Relações Exteriores. Para a prova, atenção aos atores institucionais. Ministério das Relações Exteriores aprova o reembolso e deve ser ouvido na regulamentação de tratados e organismos internacionais. O ato conjunto é do Ministro de Estado da Fazenda e do Comitê Gestor do IBS. Capítulo 10. Disposições comuns aos regimes específicos. Artigos 300 a 307. O artigo 300 estabelece que o período de apuração do IBS e da CVS nos regimes específicos de serviços financeiros, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos será mensal. Embora o seu pedido comece no capítulo dos planos de saúde, é importante perceber que o artigo 300 também menciona serviços financeiros, que estão em capítulo anterior do título 5º. Para os capítulos estudados aqui, a regra mensal alcança planos de saúde e concursos de prognósticos. O artigo 301 trata da base de cálculo negativa nos regimes específicos de serviços financeiros, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos. Se a base de cálculo for negativa no período de apuração, o contribuinte poderá deduzir esse valor negativo, sem qualquer atualização, das bases de cálculo positivas dos períodos posteriores. A dedução pode ser feita no prazo de até 5 anos, contados do último dia útil do período de apuração. Atenção, a dedução é sem atualização. A FGV pode tentar dizer que há correção monetária. Não há, segundo o artigo 301.
O artigo 302 estabelece que os contribuintes sujeitos aos regimes específicos de serviços financeiros, planos de assistência à saúde, concursos de prognósticos e bens imóveis podem apropriar e utilizar créditos de IDS e CDS sobre suas aquisições de bens e serviços, observadas as regras gerais de creditamento, salvo quando houver regra própria no regime específico aplicável ao bem ou serviço adquirido. A apuração do IDS e da CDS nesses regimes específicos não implica estorno parcial ou integral dos créditos relativos às aquisições. Esse artigo é essencial para evitar generalizações. A existência de regime específico não significa, por si só, que o contribuinte perde todos os créditos. A regra comum permite crédito para esses contribuintes, salvo regras próprias. O artigo 303 veda a apropriação de crédito sobre valores que forem deduzidos da base de cálculo do IDS e da CDS nos regimes específicos. Também veda a dedução em duplicidade de qualquer valor. Essa regra evita que o contribuinte tenha duplo benefício, deduzir um valor da base e, ao mesmo tempo, tomar crédito sobre esse mesmo valor. O artigo 304 determina que as normas gerais de incidência do IDS e da CDS se aplicam às operações, importações e exportações realizadas por fornecedores sujeitos a regimes específicos quando essas operações não forem objeto de um regime específico. Em outras palavras, o fornecedor pode estar sujeito a regime específico em uma atividade, mas operações fora do escopo desse regime seguem as normas gerais. O artigo 305 determina que as obrigações acessórias das pessoas jurídicas sujeitas a regimes específicos serão uniformes em todo o território nacional e poderão ser distintas das obrigações aplicáveis à operacionalização geral do IDS e da CDS, inclusive quanto à periodicidade. Elas serão fixadas em regulamento. Essas obrigações devem conter as informações necessárias para a apuração da base de cálculo, creditamento e distribuição do produto da arrecadação do IDS, além das informações próprias de cada regime. Os dados poderão ser agregados por município. As informações prestadas têm caráter declaratório e constituem confissão do valor devido de IDS e CDS consignado na obrigação acessória. O regulamento poderá prever hipóteses em que o cumprimento dessa obrigação acessória dispensa a emissão de documento fiscal eletrônico. O artigo 306 dispõe que, no caso de serviços financeiros e de planos de assistência à saúde adquiridos pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, aplicam-se as mesmas regras previstas para as demais aquisições de bens e serviços pela administração pública direta, autarquias e fundações públicas. O artigo 307 fecha o capítulo dizendo que se aplicam as normas gerais de incidência do IDS e da CDS quanto às regras não previstas expressamente para os regimes específicos. Essa é uma regra de subsidiariedade. Onde o regime específico não disciplinar, voltam as normas gerais. Quadro comparativo narrado dos regimes estudados. Agora vamos fazer uma comparação verbal, própria para revisão por áudio. Nos planos de assistência à saúde, a base de cálculo parte dos prêmios, contraprestações e certas receitas financeiras, com dedução de custos assistenciais, reembolsos, cancelamentos, restituições, intermediação e taxa de administração. A alíquota é nacionalmente uniforme e reduzida em 60%. O adquirente, em regra, não tem crédito. Planos funerários seguem as regras dos planos de saúde. Planos de animais domésticos têm redução de 30% e vedação de crédito ao adquirente. Nos concursos de prognósticos, a base é a receita própria da entidade, isto é, a arrecadação menos prêmios pagos e destinações obrigatórias. As premiações pagas não sofrem IDS e CDS. A alíquota é nacionalmente uniforme e corresponde à soma das alíquotas de referência. O apostador não tem crédito. Na aposta virtual, deve haver identificação do apostador na obrigação acessória. Nos bens imóveis, o regime é mais complexo. Incide sobre alienação, direitos reais onerosos, locação, cessão onerosa, arrendamento, administração, intermediação e construção civil, quando realizadas por contribuintes do regime regular. Pessoa física pode ser contribuinte se ultrapassar limites de receita, quantidade de imóveis ou alienação de imóveis construídos por ela. Há redutor de ajuste, redutor social de R$100 mil para imóvel residencial novo, redutor social de R$30 mil para lote residencial, redutor social de R$600 por mês na locação residencial, redução de 50% nas alíquotas em geral e redução de 70% na locação, cessão onerosa e arrendamento. Nas cooperativas, o regime é opcional. Há redução a zero em operações específicas entre associado e cooperativa e em certas operações entre cooperativas. O associado sujeito ao regime regular pode transferir créditos das operações antecedentes e créditos presumidos à cooperativa, dentro dos limites legais. Nos bares e restaurantes, entram alimentação e bebidas não alcoólicas preparadas no estabelecimento. Ficam fora bebidas alcoólicas, produtos de terceiros não preparados no estabelecimento e determinadas alimentações fornecidas sob contrato para pessoa jurídica. A base é o valor da operação, com exclusão condicionada de gorjeta de até 15% e exclusão dos valores de entrega e intermediação não repassados ao estabelecimento. A alíquota é reduzida em 40% e o adquirente não tem crédito. Na hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, a base é o valor da operação. A alíquota é reduzida em 40%. O fornecedor pode tomar crédito nas aquisições, mas o adquirente do serviço não pode tomar crédito. Alimentação e bebidas fornecidas nesses estabelecimentos seguem, quando cabível, as regras de bares e restaurantes.
No transporte coletivo, a regra varia. Transporte ferroviário e hidroviário urbano, semiurbano e metropolitano tem redução de 100% e vedação de crédito para fornecedor e adquirente. Transporte coletivo rodoviário, ferroviário e hidroviário intermunicipal e interestadual tem redução de 40% e permite crédito ao fornecedor. Transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga tem redução de 40%. Nas agências de turismo, a base de cálculo na intermediação é o valor da operação deduzido dos valores repassados aos fornecedores intermediados. A alíquota é a mesma da hotelaria e dos parques. O adquirente pode tomar crédito do serviço de intermediação e a agência pode tomar créditos nas aquisições, mas não sobre os valores deduzidos da base. Na Sociedade Anônima do Futebol, há o regime de tributação específica do futebol. O recolhimento é mensal e pelo regime de caixa, com base na totalidade das receitas recebidas no mês. A alíquota é de 4% para os tributos federais unificados, 1% para a CVS e 1% para o IBS, com repartição do IBS entre parcela estadual e municipal. O creditamento é restrito às operações com direitos desportivos de atletas. Nas missões diplomáticas, repartições consulares e operações alcançadas por tratado internacional, há regime específico com possibilidade de reembolso do IBS e da CVS pagos, mediante aprovação do Ministério das Relações Exteriores e verificação de reciprocidade. A regulamentação envolve ato conjunto do Ministro de Estado da Fazenda e do Comitê Gestor do IBS, ouvido o Ministério das Relações Exteriores. Nas disposições comuns, lembre que alguns regimes têm apuração mensal, a base negativa de serviços financeiros, planos de saúde e concursos de prognósticos pode ser deduzida de bases positivas posteriores por até 5 anos, sem atualização. Os contribuintes dos regimes específicos indicados podem tomar créditos sobre aquisições, salvo regra própria. Não se pode tomar crédito sobre valor deduzido da base, as normas gerais aplicam-se subsidiariamente, e as obrigações acessórias são uniformes nacionalmente e podem constituir confissão do valor devido. Pontos com maior chance de cobrança pela FGV. A FGV tende a cobrar o conceito exato de regime específico. O candidato deve lembrar que regime específico não é sinônimo automático de isenção, imunidade, alíquota zero ou vedação total de créditos. Cada capítulo cria uma engenharia própria. A FGV tende a cobrar percentuais. Os mais importantes aqui são 60% de redução para planos de assistência à saúde humana, 30% para planos de assistência à saúde de animais domésticos, 40% para bares e restaurantes, hotelaria, parques e determinados transportes, 50% para operações imobiliárias em geral, 70% para locação, cessão onerosa e arrendamento de imóveis, 100% para transporte público coletivo ferroviário e hidroviário urbano, semiurbano e metropolitano, 1% para CVS e 1% para IBS no regime da Sociedade Anônima do Futebol, sem esquecer a transição do IBS entre 2027 e 2032. A FGV tende a cobrar as vedações de crédito. O adquirente de plano de saúde, em regra, não tem crédito. O apostador não tem crédito. O adquirente em bares e restaurantes não tem crédito. O adquirente de hotelaria e parques não tem crédito. No transporte ferroviário e hidroviário urbano, semiurbano e metropolitano, nem o fornecedor nem o adquirente se creditam. Na Sociedade Anônima do Futebol, o crédito é restrito à aquisição de direitos desportivos de atletas. A FGV tende a cobrar as exceções. No plano de saúde, há exceção específica para contratante contribuinte do regime regular em relação à cobertura de empregados e dependentes, com cálculo proporcional e sem alcançar parcela repassada aos empregados. Na SAF, a exceção de crédito envolve direitos desportivos de atletas. Nas agências de turismo, o adquirente pode tomar crédito do serviço de intermediação. A FGV tende a cobrar a base de cálculo com deduções. Planos de saúde deduzem custos assistenciais e outros valores previstos. Concursos de prognósticos deduzem prêmios pagos e destinações obrigatórias. Agência de turismo deduz valores repassados aos fornecedores intermediados. Imóveis têm redutor de ajuste e redutores sociais. Bares e restaurantes excluem gorjeta somente se cumpridas as condições e excluem valores de plataforma não repassados ao estabelecimento. A FGV tende a cobrar importação e exportação. Nos planos de saúde, eventual serviço para residente ou domiciliado no exterior, para utilização no exterior, é exportação imune. Nos concursos de prognósticos, serviço virtual para residente no exterior é exportação, mas não se considera exportação quando o residente no exterior está presente no território nacional. Na SAF, cessão de direitos desportivos a residente ou domiciliado no exterior para atividade predominantemente no exterior é exportação para fins de imunidade do IBS e da CVS. A FGV tende a cobrar pessoa física no regime de imóveis. O candidato deve dominar os limites de mais de 3 imóveis, mais de 3 bens imóveis distintos, receita superior a R$240 mil na locação, excesso de 20% no próprio ano e alienação de mais de um imóvel construído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores. A FGV tende a cobrar a diferença entre redução de base, redução de alíquota e crédito. Redutor de ajuste e redutor social diminuem base de cálculo. Redução de 50, 70, 40, 60, 30 ou 100% atua sobre a alíquota. Crédito é mecanismo de não cumulatividade, mas pode ser permitido ou vedado conforme o regime. A FGV tende a cobrar obrigações acessórias. Planos de saúde informam beneficiários titulares e valores.
Concursos de prognósticos informam o local da aposta, valores das apostas e premiações, e, no virtual, identificam o apostador. Regimes específicos podem ter obrigações acessórias uniformes nacionalmente, com dados agregados por município e caráter declaratório de confissão do valor devido. Fechamento para memorização. Para fechar, pense nos regimes específicos como ilhas normativas dentro do sistema do IBS e da CBS. Cada ilha tem suas próprias regras de base, alíquota, crédito e obrigação acessória. O erro comum em prova é transportar a regra de uma ilha para outra. Nos planos de saúde, a chave é receita menos custos assistenciais, alíquota reduzida em 60% e vedação de crédito ao adquirente, com exceção restrita. Nos concursos de prognósticos, a chave é arrecadação menos prêmios e destinações obrigatórias, sem crédito para apostador. Nos imóveis, a chave é pessoa física contribuinte em hipóteses específicas, redutor de ajuste, redutor social e reduções de 50% ou 70%. Nas cooperativas, a chave é opção pelo regime, alíquota zero em operações específicas e transferência de créditos. Nos bares e restaurantes, a chave é alimentação e bebida não alcoólica preparada, com redução de 40% e sem crédito ao adquirente. Na hotelaria e parques, a chave é redução de 40%, crédito para fornecedor e vedação ao adquirente. No transporte, a chave é diferenciar redução de 100% no ferroviário e hidroviário urbano, semiurbano e metropolitano, de redução de 40% nos demais transportes previstos. Nas agências de turismo, a chave é a tributação da intermediação pela margem, com dedução dos repasses. Na Sociedade Anônima do Futebol, a chave é o pagamento mensal unificado pelo regime de caixa e o crédito restrito a direitos desportivos. Nas missões diplomáticas e tratados, a chave é reembolso condicionado e reciprocidade. Nas disposições comuns, a chave é apuração mensal para alguns regimes, aproveitamento de base negativa sem atualização por até 5 anos, proibição de crédito sobre valores deduzidos e aplicação subsidiária das normas gerais.